com vocês sobre o Wagner Leonardo, né? A informação aqui do portal Central do Vitória que falou sobre esse rumor. O Vitória recebeu umas propostas, né, que passariam da casa de 20 milhões de reais pelo Wagner Leonardo e pelo Dudu, porém o clube não tem interesse em vender nenhum dos atletas, né? Então, assim, notícia interessante, até porque pelo menos o Vitória renovou o contrato com o Wagner Leonardo, que vai até o final da temporada de 2025, né? Então tá bem protegido nessa questão financeira com o zagueiro que jogou muito bem nesse ano. Vocês vão lembrar que até teve especulações, né, de que ele poderia ir para alguma equipe aqui do futebol brasileiro, da Série A, ou até mesmo de algumas equipes do futebol português, que teve especulações na época, mas a tendência é que ele realmente siga nesse primeiro ano de Série A, que eu acho que é fundamental, até porque eu acho que ele pode se valorizar, né? 24 anos de idade, foi comprado aí junto à Portimonense. Nesse ano, 35 jogos, e mesmo sendo um zagueiro, marcou 5 gols, teve uma das melhores notas no site SofaScore nessa última campanha, né, da Série B. E vale destacar, ele sempre foi visto com bons olhos, ainda mais por ser um zagueiro canhoto, né, tem uma altura boa aí também, 1,84 m, e já teve passagens em vários times no Brasil, tirando o Náutico em 2021, quando ele começa muito bem. Ele nunca teve uma sequência realmente muito grande em nenhum time brasileiro, né. Ano passado ele jogou no Cruzeiro, que é o time que eu torço, e mesmo assim eu via que ele era um bom jogador, mas ele acabou tendo alguns problemas físicos bem na hora que ele estava sendo titular e depois nunca mais voltou. 6 jogos e 1 gol marcado pelo Santos em 2021, 23 partidas e no caso o Santos pediu ele de volta do Náutico, porque ele começou muito bem aquele ano com 16 jogos, mas pediu a volta do jogador justamente por conta dessa necessidade para a zaga e ainda assim não conseguiu jogar com muita frequência. E no Vitória foi o primeiro time que ele conseguiu jogar com uma frequência maior, vindo do Portimonense, um jogo só nesse ano, e chegou então para o Vitória, na teoria, né, de graça com esse empréstimo, mas depois teve a compensação financeira, que sinceramente foi um valor bem baixo, né, comparado ao potencial que pode vender o Wagner Leonardo. Até olhei aqui, de acordo com alguns sites, o valor dele de mercado hoje é na casa dos 5, 6 milhões de reais, que eu discordo, acho que no mínimo 15, 20 milhões para negociar o jogador é um valor justo, né? Mas essas duas propostas por esses dois jogadores que passariam então dos 20 milhões de reais, né? Poderia ser algo nesse sentido. Com certeza o valor mais alto, né, do Wagner Leonardo, obviamente, e o Dudu, que tem aqui também a mesma idade, 24 anos, volante de 1,86 m. Nesse último ano, então, 20 jogos, no caso, foi adquirido junto à Volta Redonda, que emprestou o jogador e fez uma ótima reta final da Série B. Dudu realmente teve um bom desempenho. Nesse ano, pelo Volta Redonda, já teve 17 jogos e 1 gol. Anteriormente a isso, passou aí no Ferroviário, em outras equipes aí como a base do Santos, base da Portuguesa Santista e também do Atlético Paranaense. Nos últimos jogos aí na Série B, pelo que eu vi aqui nas últimas, no total, né, 10 partidas, todas na condição de titular ou entrando, né, no decorrer da partida. Então são dois jogadores que eu manteria sim para o ano que vem, até porque é importantíssimo manter essa base, já que dificilmente deve chegar reforços que, por exemplo, o Dudu caiu a produção. Com certeza, se for para chegar um novo jogador, vai ser só depois do campeonato estadual, quando uma verba maior, né, vai ser destinada aos clubes para a disputa da primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que vale a pena? Quantos milhões seria o mínimo, né, para negociar o Wagner Leonardo? Bom, e para terminar aqui com vocês, então, quero falar sobre esse nome de peso, né? O Luiz Adriano, que de acordo aqui com o Marcelo Salzano, informação lá do Central do Vitória, o Vitória sondou o atacante Luiz Adriano do Internacional, mas até aqui a negociação não avançou, né? Isso não quer dizer que ele não tenha mais chances de vir, mas acabou então não tendo um avanço, pelo menos nessas primeiras tratativas. O centroavante que voltou ao Internacional nessa temporada nem teve números assim terríveis, somou 46 jogos, 7 gols e 4 assistências, mas sem dúvidas bem abaixo do que era de se esperar do Luiz Adriano, que lembrando, já não vive uma fase muito boa, basicamente ali há 3 anos, né? Desde quando ele estava no Palmeiras em 2021. O Luiz Adriano, então, que pelo que eu vi aqui, tem contrato com o Internacional só até o final desse ano mesmo, poderia ter sido prorrogado, mas não foi o que aconteceu. Ele voltou ao Inter, né, depois de muitos anos, no caso tinha uma boa identificação com a torcida. Eu diria que foi muito mais por conta disso que ele jogou com frequência do que por qualquer outra coisa, né? Tanto que traz ele no início do ano para ser o homem-gol e logo depois ainda traz o Ener Valencia, porque o atleta não conseguiu dar conta do recado. Tem 36 anos, 1,84 m, estava aí anteriormente no Antalyaspor da Turquia, ele jogou quase um ano por lá, também não conseguiu marcar muitos gols, nem no futebol turco, 8 gols e 3 assistências
em um período aí de um pouco mais, né, de 38 jogos. Pelo Palmeiras, ele chegou em 2019, vindo do Spartak Moscou, até que no Spartak ele tinha bons números, tá? Ele ficou lá durante uns 3 anos, basicamente, marcou nesse período 27 gols, um número bem interessante, 16 assistências e chegou então para o Palmeiras em 2019, chegou na reta final, 7 gols em 15 jogos, foi bem. Aí 2020, 20 gols em 52 partidas, porém em 2021 já não conseguiu ter o mesmo desempenho com o Abel Ferreira, 5 gols, 4 assistências em 37 jogos, e aí foi, né, para a Turquia. Já jogou durante muitos anos, né? Passou aí pelo próprio Internacional, pelo Shakhtar durante mais de 7 temporadas seguidas, lá no futebol ucraniano, sempre muito bem, marcando gols na Champions League e tudo mais. Até chegou a jogar no Milan na temporada de 2015-2016, pelo Milan somou 36 jogos, 6 gols e 3 passes. Enfim, eu acho o Luiz Adriano um bom jogador? Sim. Acho que se chegasse para o Vitória, até mesmo se fizesse um papel diferente de uma posição, por exemplo, só um centroavante, né? Acho que jogasse Luiz Adriano e outro nome, poderia ser uma boa alternativa. É um atleta que não é só um jogador de área ali, um pivô, acho que tem uma boa técnica, né? Um cara ali para contribuir com assistências, por exemplo. Só que se for para fazer loucura, um salário gigante, 2 anos de vínculo, eu não acho que seja a melhor alternativa para o Vitória, né? Até porque, com certeza, retornando à primeira divisão. Bom, indo para a reta final aqui do vídeo, quero falar então dessa informação aqui, ó. Vou deixar a reportagem que trouxe o central do Vitória e o Miguel Garep, acho que é essa a informação, que é o representante do atleta, afirmou que Vitória, Cruzeiro e Grêmio sondaram a situação do Alex Arce, atacante paraguaio, que foi o artilheiro da Série B do futebol argentino em 2023. Inclusive, né, o Grêmio já pediu os valores e segundo então os representantes do jogador. Vou deixar os números dele aqui então nessa última temporada, jogando então pela segunda divisão do futebol argentino. Ele fez 26 gols em 32 jogos, aqui mostra 27 gols, mas no site o gol tá 26, é algo próximo disso. Centroavante que tem 1,87 m de altura, destro, tem 28 anos de idade, não é uma idade alta não, e tem contrato ainda com essa equipe até o final do ano que vem, então teria uma compensação financeira por esse acordo, né? Já jogou também em outros clubes, ó, vou deixar aqui para vocês, revelado na base do Cerro Porteño, também passou pela outras equipes chamada Rubio Nu, lá da primeira divisão do futebol paraguaio, não jogou com muita frequência, e depois pelo Esportivo Ameriano, lá do futebol paraguaio, até teve números melhores por lá, 37 jogos, 10 gols e 2 assistências antes desse desempenho interessantíssimo, né, por essa equipe da segunda divisão, o Independente Rivadavia, acho que é isso a pronúncia. Enfim, não sei até que ponto, né, o Grêmio, o Cruzeiro demonstraram interesse no jogador. Não tivemos muitas atualizações de reportagens aí do Grêmio, do Cruzeiro, já que eu tenho um canal do Cruzeiro, o Cruzeiro até agora não se comunicou se teve ou não uma consulta, e aquela coisa, né, um jogador que se destacou na segunda divisão do futebol argentino. Não é uma divisão assim que é amadora, né? Igual o futebol do Uruguai, por exemplo, que a segunda divisão lá é bem baixo nível. Mas é uma divisão que tem assim alguns bons times, porém não sei até que ponto seria um cara que eu contrataria para ser um titular absoluto. Eu acho que pro ano que vem, tendo uma opção igual o Léo Gamalho, se for para ele ser o titular da Série A, ok? E aí traz o Arce para ser um reserva para disputar a posição. Acho sim interessante, mas até pelo que eu vi da torcida do Vitória, acho que esperaria muito mais um nome de peso para chegar e ser o centroavante titular e deixar o Léo Gamalho, por exemplo, como um reserva, sabe? Acho que é muito mais a torcida concordar com isso. Pode ser que o Alex consiga dar essa volta por cima, o Arce, né? O Paraguai, pode ser sim. Ainda mais no Brasil que tem esse início de ano com o campeonato estadual, o Vitória com Copa do Nordeste, estadual e aquelas primeiras fases, né, da Copa do Brasil, que o Vitória não vai disputar por ter sido campeão, mas ainda tem assim naqueles primeiros semestres, né? Eu acho que pode ser sim uma opção, uma aposta para o próximo ano. Quero saber de você, né, torcedor do Vitória, o que você vê como essa possibilidade. E tem várias boas opções espalhadas na América do Sul, né? Essa opção aqui do paraguaio, da segunda divisão do futebol argentino, certamente não são muitos clubes que olham para lá, ainda mais. Fiquei bem impressionado, né, com essas especulações no Vitória, Cruzeiro, Grêmio, até aqui do centroavante. Pode ser sim que tenha algumas outras especulações. E é interessante também pela questão financeira. Certamente ele não tem um salário próximo de um artilheiro aqui no Brasil que faria 27 gols no ano, né? Olha a pedido do Gabriel Poveda, que teve números parecidos na temporada passada. Era muito mais alto, tenho certeza que o Alex Arce, se oferecesse ali 100 mil, 150 mil, seria um valor máximo, assim, né, que pediria, diferentemente de alguns outros jogadores aqui no Brasil, que tem um salário muito mais alto. Então, quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo, se você concorda, discorda, o que acha dessa opção. Atleta que, se você for somar então os últimos 2 anos dele, marcou
37 gols, né, até aqui, somando essa passagem no futebol paraguaio e também na segunda divisão do futebol argentino. Lembrando que ele nunca teve uma experiência em um clube igual, tirando o Cerro Porteño que ele surge na base, um clube com uma torcida gigante, uma pressão igual vai ser no Vitória, ou jogando, né, uma Série A como titular. Então isso aí tem que analisar muito bem.